crescer. Você já é um milagre de Deus. Mais uma vez, para a pessoa que está ao seu lado, afirme essa sentença, essa verdade para a vida dele. Você já é um milagre de Deus. Muito obrigado porque você está aqui. Muito obrigado por você estar conectado à internet para desfrutar desses momentos agradáveis na presença do Senhor. Eu quero convidar você neste momento a abrir o Evangelho de São João, capítulo 5, para estudarmos mais um dos milagres realizados por Jesus quando aqui na terra esteve. Evangelho de São João, capítulo 5, a conhecidíssima história da cura de um paralítico no tanque de Betesda. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Preocupe-se em acompanhar a leitura do texto sagrado, por favor. Vamos caminhar juntos na leitura do texto. Se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, mais uma vez, como de costume, aproxime-se dele ou dela, para que junto contigo possa acompanhar a leitura do texto. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 1 em diante. Leio a palavra do Senhor que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Tanque Betesda, 5 pavilhões. Nos pavilhões, junto ao tanque de Betesda, jazia uma multidão de enfermos, a saber, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Tanque Betesda, ao redor alpendres, 5. Um homem enfermo dentre tantos, todavia este carregava esta enfermidade por 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Pai querido, como é gostoso cantar louvores ao teu nome. Como é bom participar dos louvores. Como é bom abrir o nosso coração em gratidão ao Senhor por tantos milagres já realizados em nossa vida, no passado, no presente e certamente pelos muitos que tu farás em nossa vida ainda no futuro. É gostoso demais saber que estamos nas tuas mãos. O nosso coração se sente confortado, ficamos em segurança e não tememos mal algum, porque afinal de contas o Senhor está conosco. Agora, mais uma vez, nos impressiona ler a tua palavra e contemplar um homem restabelecido por intermédio de Jesus Cristo, de uma enfermidade que lhe incomodava há 38 anos. E por falar em enfermidade, Senhor, é possível que neste momento alguém esteja triste, porque um membro da família, ou mesmo este que nos escuta, que nos assiste, está sendo assolado por alguma enfermidade que está lhe tirando a paz, lhe consumindo o dinheiro, lhe impossibilitando de ter uma vida comum em suas atividades.
E nós queremos te pedir que tua mão poderosa, tua poderosa mão, repouse agora sobre a vida deste teu filho que clama por uma cura, que clama pelo restabelecimento. Se porventura a nossa doença vai um pouco mais além, mais do que ser uma doença de caráter de cunho físico, é algo espiritual, que tu possas de igual modo repreender este mal que estamos acometidos e que para a tua honra e a tua glória a nossa vida seja restaurada. Em todos os aspectos e em todos os sentidos. A nossa fé é pequena, mas toda pequena fé que temos agora direcionamos ao teu trono de graça, suplicando tua intervenção, tua bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Para a pessoa que está ao seu lado, diga mais uma vez, Deus vai abençoar você. Isaías capítulo 61, verso 1, o profeta messiânico anuncia uma das características do Messias. E ele diz que ele teria o Espírito do Senhor, seria enviado pelo Espírito do Senhor para curar, para fazer diversas coisas e para pôr em liberdade o oprimido. O Messias sempre foi muito aguardado, especialmente porque características dele estavam vinculadas ao processo de cura. Ele seria alguém que traria cura, restauração para a vida de diversas pessoas enfermas. E não foi diferente o ministério de Jesus. Grande parte do ministério de Cristo foi dedicado ao restabelecimento físico das pessoas enfermas, como contemplamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 5. Jerusalém, neste momento, é o foco. Jerusalém, neste momento, é o cenário. Aliás, Jerusalém sempre foi considerada como uma cidade sagrada, por judeus, por cristãos e por muçulmanos. Jerusalém sempre foi admirada e considerada como uma cidade sagrada. O texto bíblico nos informa que ao redor do tanque de Betesda existiam 5 alpendres. Pastor, o que eram estes alpendres? Eram umas coberturas sustentadas por grandes colunas, onde tinham a capacidade de receber cerca de 80, 90 pessoas em média. E as pessoas ficavam ali abrigadas nestes alpendres, aguardando o que eles acreditavam que seria o agitar das águas por intermédio de um anjo que supostamente descia, e ao agitar a água, o primeiro indivíduo que pulasse ali seria restabelecido, curado de qualquer enfermidade que porventura estivesse acometendo o seu ser. Agora note, nestes alpendres existiam indivíduos cegos, coxos, paralíticos. Hoje em dia, este lugar é identificado como um reservatório duplo, que foi encontrado numa descoberta arqueológica na Basílica de Santana, no bairro de Bezeta, em Jerusalém, numas escavações realizadas em 1888. E descobriram lá um reservatório duplo com cerca de 46 metros de largura por 92 metros de comprimento. Outros historiadores falam desse espaço, desse reservatório duplo, como sendo alguma coisa em torno de 100 metros de comprimento, 60 de largura e 10 metros de profundidade. Imagina só as proporções deste tanque. Que piscinão, amigão. Você com certeza gostaria de ter uma piscina dessa na sua casa. Já pensou? 100 metros de comprimento, 10 metros de profundidade, 60 metros de largura. Que piscina fantástica. Estas eram mais ou menos as medidas do tanque de Betesda, que, segundo os estudiosos, está localizado no bairro de Bezeta, em Jerusalém. Muito bem, diz a Bíblia que muitos e muitos estavam ali ao redor do tanque. Agora note, um tanque com esta profundidade, que tivesse 10 metros, 8 metros, 7 metros, é profundo. Como é que você vai mergulhar num tanque visando obter a cura, se por exemplo você não soubesse nadar? Já imaginou um indivíduo coxo, já imaginou um indivíduo paralítico, vai se arrastando e ele se lança ali, e a cura, segundo o relato, era apenas para o primeiro que se lançasse no tanque. Já imaginou você pula em terceiro lugar, pula em quarto lugar,
e você é um indivíduo manco com dificuldades, obviamente, para se locomover, quanto mais para nadar. Resultado, dentro deste contexto, pessoas diversas chegavam a morrer afogadas por conta de não terem sido as primeiras a se lançarem na água e, consequentemente, não obtinham a cura por conta disso. Resultado, muitas pessoas, além de morrerem afogadas ali, outras eram grandemente prejudicadas, porque no afã de mergulhar primeiro, pisavam as pessoas umas nas outras. Então, se você já estava cometido de uma enfermidade, o pessoal ainda passa pisando em você, certamente a sua doença se agrava, certamente o seu incômodo fica mais intenso. Não era um lugar nada confortável. Betesda recebe um nome etimologicamente falando de Casa da Misericórdia. E quando nós olhamos, estamos contemplando uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, numa grande corrida, para ver quem chega primeiro. E numa corrida onde só o primeiro tem a oportunidade de obter a bênção, tem a oportunidade de obter a cura. Examinando o contexto do tanque de Betesda e todo o relato que os historiadores falam a respeito, conseguimos obter o levantamento de algumas informações. Eram muitas as famílias que, por não terem condições de cuidar dos seus parentes enfermos, paralíticos ou cegos, conduziam esses indivíduos ali para o tanque de Betesda e ali, junto ao tanque, o abandonavam, deixando-os entregues à sua própria sorte, porque não tinha condições de cuidar dos mesmos. Ou seja, ao redor do tanque de Betesda, tinha muita gente, além de ser atropelada, além de morrer afogada, tinha muita gente que era abandonada ou abandonada pela família. Já imaginou? Como se não bastasse o mal que acometia o corpo do indivíduo, ele ainda sofria pelo abandono dos familiares em face à circunstância, de repente, mais difícil da vida. E quando passamos por momentos difíceis, é muito importante que tenhamos o apoio familiar, é muito importante que tenhamos o apoio do cônjuge, dos filhos, dos familiares de um modo geral, porque a família normalmente é aqueles que nós imaginamos que mais podemos contar, especialmente na hora da dificuldade. E agora o indivíduo é abandonado ali no tanque de Betesda, entregue à sua própria sorte, sozinho, desamparado. Uma outra realidade social contemplada no tanque de Betesda era exatamente a desigualdade entre as classes, porque os pobres não tinham muito direito, não tinham a oportunidade de ficarem próximos ao tanque. Normalmente eles ficavam nos fundos dos alpendres. Por quê? Porque os ricos faziam duas coisas. Número um, eles contratavam escravos. E estes escravos tinham uma responsabilidade, ficar vigiando as águas do tanque. E esses escravos, ao contemplarem que a água estava se mexendo, eles tinham que se esforçar para apanhar o indivíduo paralítico que ele foi responsabilizado para cuidar e lançar esse indivíduo nas águas em primeiro lugar, a fim de que ele obtivesse a cura. Os ricos pagavam escravos para que os seus parentes, seus filhos, seus entes queridos, seus amigos, pudessem ser privilegiados, sendo lançados em primeiro lugar nas águas quando estas eram agitadas, supostamente pelo anjo que fazia essa atividade. Os ricos também compravam ou alugavam. Havia um comércio sendo desenvolvido em torno da miséria alheia, e eles compravam ou alugavam lugares ali, próximos à borda, a fim de que quando as águas fossem agitadas, o escravo, no lugar que ele havia comprado ou ele havia alugado, lançava o seu ente querido, o seu amigo, o seu parente, ali para que fosse curado, uma vez que conseguisse se projetar na água em primeiro lugar, à frente de todos os outros. Desigualdade social, lugar de morte, casa de misericórdia, Betesda, casa de misericórdia, mas se apresenta como um lugar de morte. Betesda se apresenta como um lugar de abandono, onde famílias abandonavam seus entes queridos. Betesda representa um lugar de injustiça social, onde os ricos, pela situação privilegiada, tinham mais direito de se jogarem às águas em primeiro lugar do que os pobres que ocupavam as posições mais no fundo do alpendre.
desigualdade, lugar de abandono, lugar de morte, lugar de injustiça. E que ironia, porque devia ser um lugar de misericórdia, casa da misericórdia. E ao invés de vermos misericórdia, o que contemplamos ali? Contemplamos disputa, uma concorrência tremenda, cada um querendo chegar na frente do outro para obter a cura. Lugar de misericórdia? Não. Lugar de disputa, lugar de desigualdade, lugar de trapaça, lugar de abandono e lugar de superstição. Quando deveria ser um lugar de misericórdia. E ao levantarmos todo o contexto, identificamos exatamente isso. E aí você pode perguntar, por que ninguém tomava uma providência, pastor? Por que ninguém tomava uma atitude? E se era uma superstição o fato das águas estarem sendo agitadas por esse suposto anjo, por que ninguém acabou com isso? Não pôs um ponto final nessa mentira? Não colocou um ponto final nessa história? Afinal de contas, tantas pessoas poderiam ser poupadas, por que ninguém tomou uma providência? Te explico. Não tomaram providência nenhuma, porque o lugar chamado Tanque de Betesda estava atraindo dezenas, centenas, milhares de pessoas de todos os lugares que traziam seus enfermos para este lugar visando a cura. Resultado, com tanta gente se deslocando ali para Jerusalém, os comerciantes estavam sendo beneficiados. O lugar estava trazendo um status, um posicionamento de destaque à cidade. E resultado, a rentabilidade era bacana. Então, por que eu vou acabar com isso daqui, se está me proporcionando um ganho financeiro significativo, se está movimentando o comércio, se está beneficiando as pousadas e todos os empresários e investidores da cidade? Este tanque traz muito retorno financeiro, este tanque promove status, este tanque traz fama à cidade. Então, mesmo que seja mentira este agitar das águas por um suposto anjo, mesmo que seja uma corrida dos inválidos, onde um disputa com o outro, onde um, sem pensar no outro, tenta tomar a frente para que possa pular em primeiro lugar no tanque, ainda assim que não seja um lugar de misericórdia como deveria ser. O que importa é o status que isso está proporcionando, é os recursos que estão sendo captados em função desta fama que advém à cidade por conta deste tanque. Olha só que coisa terrível. E agora temos a possibilidade de identificar isso realizando um paralelo, de repente não tão confortável, mas muito real. Por que eu não posso dizer que este lugar, a Casa da Misericórdia, não estava funcionando do jeito que deveria funcionar? Ao invés de ser a Casa da Misericórdia, lugar de disputa, lugar onde um pisava no outro, lugar onde as pessoas praticavam a desigualdade, o abandono e a superstição. O que seria hoje a Casa da Misericórdia? O que seria hoje o lugar onde viemos buscar a cura, o restabelecimento, o bem-estar, se não a Casa da Misericórdia do Senhor? Eis aqui a Casa da Misericórdia do Senhor. E ela foi feita com o objetivo exatamente de que a misericórdia do Senhor alcançasse a nossa vida, restaurasse a nossa alma, colocasse os nossos passos no rumo certo, nessa estrada que, embora seja estreita, é a única que conduz à vida eterna. Mas o que fazemos de vez em quando na Casa da Misericórdia? Transformamos a mesma num lugar de disputa, transformamos a mesma num lugar de status. E se eu não quero mexer com o que está errado, por causa do status que o tanque trazia, se eu fosse um comerciante naquela época, muitas vezes não queremos abalar o status de ninguém por conta de ter que resolver algumas coisas que de repente estão erradas. Não, eu não vou mexer com este erro aqui não, de um ficar passando na frente do outro. Eu não vou ficar mexendo com este erro aqui não, de um ficar pisando no outro. Não, eu não vou ficar criando disciplina, remoção. Eu não vou ficar mexendo com quem está errado não, porque isso pode abalar o meu status, prejudicar a minha imagem, o meu relacionamento, e de repente seria muito mais cômodo sentir que nada está acontecendo, fechar os meus olhos para as realidades que não agradam a Deus,
fingindo que nada acontece porque eu quero manter o meu status, eu quero dormir tranquilo, sem ter que ninguém me incomode ou eu incomode ninguém com as atitudes que eu preciso. Em outras palavras, é muito mais fácil para preservar o status e a boa imagem, sacrificar a verdade no altar da paz. Para ficar de bem com todo mundo, finjo que não enxergo o erro, finjo que nada está acontecendo. E como naquela época o tanque trazia muitos benefícios para a cidade, um status extraordinário, era muito mais fácil imaginar que nada disso estava acontecendo. Mas a realidade era, pisavam um no outro. Pobre não tinha vez. A realidade é a realidade da desigualdade e da corrida dos inválidos. E se eu disser que Deus é quem agitava a água, que Deus é quem mandava um anjo, então eu estou dizendo que era Deus que sancionava, que aprovava esta corrida de miseráveis, de inválidos, e ele ficava, vamos ver quem vai correr primeiro, vamos ver quem chega primeiro. Será que era Deus que estava patrocinando tudo isso? Claro que não. Mas existia toda uma superstição envolvida por trás do assunto, toda uma crendice, e a misericórdia do Senhor era tanta, e a fé de alguns era tão extraordinária, que mesmo ao pularem, ainda assim, eram restaurados. Mas, sem dúvida alguma, era um lugar de competição, de disputa, de interesse. Todos os indivíduos que estavam ali por interesse. Se você fosse fazer uma entrevista, visitando o tanque de Betesda, escuta, como é que é seu nome? Ah, meu nome é José. José, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui porque eu vim aqui porque eu quero ser curado de um câncer. Ah, é, José? Então, o seu interesse em estar aqui é a cura do câncer. Isso mesmo. Há quanto tempo você está aqui? Estou aqui há 15 anos. Visitavam outra pessoa, Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? O que a senhora está fazendo aqui no tanque de Betesda? Olha, eu vim de um lugar muito distante, viajei 3 dias, 3 noites, cheguei até aqui porque eu estou com diabetes. Ah, você está com diabetes, Dona Maria? Sim, eu estou com diabetes. Há quanto tempo? Olha, há aproximadamente 8 anos. E você está aqui por quê? Porque tenho interesse em ficar curada. Ah, é, Dona Maria? Espero que dê tudo certo para a senhora. E você continuaria aí na sua carreira de jornalista, entrevistando outros indivíduos que estavam ali nos alpendres, aos arredores do tanque de Betesda. Escuta, o que o senhor está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui porque eu estou com leucemia. Ah, você está com leucemia? E você? Ah, eu estou aqui porque eu tenho uma enxaqueca terrível. Ah, e você? Ah, eu estou aqui porque eu tenho um cálculo renal. Ah, e você? Ah, eu estou aqui. Enfim, uma série de doenças. E cada um com o mesmo interesse. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu quero ser curado. Ah, então o motivo que lhe trouxe aqui é porque você quer um milagre. Sim, eu quero um milagre. Você quer a cura? Sim, eu quero a cura. Então a razão básica da sua presença aqui é o seu interesse em obter alguma coisa de Deus. Sim, por isso que eu vim. Percebe? Todos nós procuramos a Deus, pelo menos por um primeiro momento da nossa vida, por interesse. Todos, sem exceção. Um dia você vem à igreja porque brigou com seu esposo, ele falou que ia abandonar você e você vem aqui pedir oração para que Deus restaure o teu casamento. O teu filho está doente, ardendo em febre, com uma infecção que domina todo o corpo, o médico já está o condenando, dado a gravidade da situação, e aí você vem à igreja correndo, não falta mais os grupos de oração, começa a se consagrar, lê mais a Bíblia, ora mais ao Senhor, porque você tem o interesse em obter do Senhor uma bênção. Você nunca pôs os pés na igreja e de repente você vem aqui porque de repente você entende que na igreja você poderia conhecer uma pessoa que posteriormente poderia se tornar sua namorada, sua noiva, sua esposa. Quem sabe aqui algo reservado para você. Aí você vem aqui por interesse. Irmãos, todos nós viemos à igreja por interesse. Não há ninguém que fuja disso. E sabe de uma coisa? Deus é tão misericordioso que mesmo sabendo que estamos vindo aqui porque estamos interessados que Ele faça alguma coisa na nossa vida para melhorar a nossa situação, ainda assim Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos ama e faz o possível e o impossível que é da parte dEle para que este teu interesse seja atendido se estiver consoante à vontade do Senhor. Deus é tremendo. Todos estavam ali no tanque de Betesda por interesse. Todos estavam ali na casa da misericórdia, mas agindo de maneira desconforme
a nomenclatura que o tanque recebia, porque de misericórdia mesmo não tinha muita coisa o que se contemplar. Jesus chega naquele lugar, como está aqui neste momento, e tem percebido que aqui nesse tanque de Betesda, infelizmente, às vezes há muita disputa. Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor cantor? Quem usa as melhores roupas? Quem faz esse serviço melhor do que ninguém? Sou eu, sou eu, sou eu. Casa da competição? Quem é o primeiro? Quem é o melhor? Quem é o mais poderoso? Jesus chega dentro deste contexto. Jesus chega ao tanque de Betesda. E Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações, na página 179, que quando ele chega ali e contempla toda aquela multidão de pessoas sofrendo, ele, Jesus, tem o interesse de curar a todos, de uma só vez. Mas era dia de sábado. E se ele curasse todas aquelas pessoas no dia de sábado, ele estaria antecipando a cruz. Certamente ele seria crucificado antes do tempo. Então, o que faz Jesus? Dentre todos os indivíduos que estavam sofrendo de maneira intensa, ele escolheu o pior. 38 anos, largado, abandonado no fundo de um alpendre, certamente sem conforto nenhum para dormir, certamente sem suas necessidades básicas supridas, tais quais banho e higiene pessoal. Enfim, um homem estava com um odor terrível, deitado sob trapos, há 38 anos abandonado. E ele foi explícito ao declarar: Senhor, eu não tenho ninguém. Abandonado, tenho ninguém. E Jesus escolheu aquele indivíduo para ser palco de um milagre. Milagre da cura. E era dia de sábado. Aliás, há muitas pessoas, e eu preciso abrir um parêntese aqui agora, me permita em nome do Senhor Jesus, que dizem que uma vez que Cristo curou no sábado, uma vez que Jesus trabalhou no sábado, ele esteve então abolindo, ele esteve então colocando um ponto final na validade deste dia como dia do Senhor, porque se ele trabalha, e ele é Deus, e ele é o nosso exemplo, então eu também posso trabalhar. E uma multidão hoje de pessoas abraçam estes argumentos para desqualificar o dia do Senhor e até mesmo transferem o dia do Senhor para um outro dia. Vamos examinar à luz das Escrituras Sagradas como é que isso funciona? Vamos começar desde o princípio, porque dizem veementemente: pastor, o sábado foi dado para os judeus. Adão não era judeu, amigão. E Gênesis no capítulo 2, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor é muito clara, com um texto que para nós é muito conhecido. O Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, declara o seguinte: havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Tá bom, pastor? A Bíblia diz que Deus abençoou o dia 7º, mas o dia 7º é o domingo. Não, veja a declaração da própria Escritura Sagrada, em Êxodo capítulo 20, ao fazer referência aos 10 mandamentos, no versículo 8 em diante, ele declara: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. Então, ponto número 1, o sábado não foi dado para os judeus, o sábado foi dado para a humanidade, a partir de Adão. Ponto número 2, o 7º dia não é o dia que você quer, o 7º dia é o dia que ele escolheu. Ah, pastor, eu tenho que guardar um dia, mas eu escolho o dia que eu quero. Não é o dia que você quer escolher, porque se você pretende adorar a Deus, não é do teu jeito, não é do teu modo, não é o que você quer, é do jeito dele, é do modo dele, é o que ele pediu. E ele disse sábado, ele não disse outro dia, e até aqui está explícito: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Ok, Deus criou o sábado para a humanidade. O sábado é o 7º dia. Agora note de uma forma muito clara, muito explícita, por que que eu tenho que guardar o sábado? De acordo com Gênesis, de acordo com o Êxodo, o motivo é muito claro. Porque Deus é o Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então por que eu guardo o sábado? Porque Deus é o Criador. Agora note, ao olharmos para as Escrituras Sagradas, percebemos que a criação se perdeu. Deus fez a criação perfeita. Todavia, a entrada do pecado fez com que a criação se perdesse. Deus precisava resgatar a sua criação. O motivo para a guarda do sábado era porque Deus era o Criador. A criação se perdeu por conta do pecado. Ele agora precisava resgatar a criação. E ao repetir os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 15, falando sobre o 4º, que é o sábado, o Senhor declara: guarde o dia de sábado. Por quê? Em Gênesis, porque eu sou o Criador. Em Êxodo, porque eu tirei vocês do Egito com um braço forte. Opa! O motivo foi acrescido de mais um outro. Em Gênesis, eu guardava o sábado porque ele era o Criador. Em Êxodo, em Deuteronômio, agora eu guardo o sábado porque ele é o libertador. Ele me arrancou do Egito, ele me trouxe das trevas, ele me tirou do mundo e me trouxe para a presença dele. 2 motivos para guardar o sábado. Número 1, Deus é o Criador. Número 2, ele é o libertador. E perceba uma coisa, dentro do aspecto teológico, o que o Êxodo está como importância e fato no Velho Testamento, o seu correspondente é a cruz. O Êxodo é o símbolo da cruz. Através do Êxodo, Deus libertou o seu povo. E agora no Novo Testamento, através da cruz, Deus liberta o seu povo. Motivo para guardar o sábado: Deus é o Criador. Motivo para guardar o sábado: Deus é o Redentor. Sábado, símbolo da criação. Sábado, símbolo da redenção. Óbvio que o diabo não ia ficar feliz com isso. Se é algo importante assim, para celebrar Deus como Criador, para celebrar Deus como Redentor, você acha que o diabo ia ficar feliz? Iria certamente fazer de tudo no contexto histórico para que isso fosse mudado, para que isso fosse transformado. E você observa o desenvolvimento do relato bíblico concernente ao dia do Senhor. E agora nós partimos então em direção ao Novo Testamento, entendendo que Jesus fazia o bem no sábado. E ele declara: é lícito fazer bem no sábado. Ele não estava transgredindo o mandamento criado por ele, mesmo porque é super importante. Ele estava ensinando aos fariseus que acumulavam regras e leis, transformando a bênção num fardo, e Jesus estava ensinando como é que se tinha que guardar este dia. E dentre a forma, Jesus declarou: é lícito fazer bem num sábado. E ele ainda disse: qual dentre vós que tendo uma ovelha, vendo-a cair num buraco, não vai retirá-la porque é sábado? É lícito fazer bem no sábado. Não é pecado fazer bem, não é trabalho, é fazer bem. E por conta de fazer o bem, não significa que você está trabalhando. Jesus estava ensinando a guardar o sábado, símbolo de Deus como Criador, símbolo de Deus como Redentor. E o profeta Ezequiel, ele é muito explícito. No capítulo 20 do seu livro, no verso 12, ele declara que o sábado é um sinal de Deus. No versículo 20 do mesmo capítulo, ele ainda repete que o sábado é o sinal de Deus entre o seu povo. Deus tem um povo. Qual é o povo de Deus? É o povo que possui um sinal. Qual é o sinal do povo de Deus? Ezequiel 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 20. O sábado, sinal de Deus para o seu povo. Se Jesus tivesse destruído isso daqui, não teria feito a explicação ou a declaração de Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu vim guardar
como posso eu destruir a lei que eu criei? A lei é perfeita e restaura a alma, diz a palavra. Como é que eu destruiria algo que é perfeito? Mas, pastor, Jesus não aboliu o sábado na cruz do Calvário? Não, porque se assim tivesse feito, teria no mínimo avisado a sua própria mãe. Ô mãe, é o seguinte, depois que eu morrer, não precisa mais guardar o sábado. Está entendendo isso? Eu estou te avisando, mãezinha. É possível que alguns aí estejam desatentos, mas eu estou te avisando. Assim que eu morrer, não precisa mais guardar o sábado. Entendeu, mãe? Tá bom, meu filho? E veja, a realidade é plenamente diferente quando encaramos o texto de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, e quando encaramos no capítulo 27, ou seja, lá no final do livro, falando sobre a declaração no capítulo 23, versículo 56, melhor dizendo, Maria guardando o sábado conforme o mandamento depois da morte de Jesus. Lucas 4,16, Jesus ia, como de costume, à sinagoga, todo sábado. Ele não estava trabalhando no serviço de pedreiro, como um clean, ou fazendo qualquer outra coisa. Ele estava no sábado, conforme o seu costume, na sinagoga. Sábado, dia de celebrar a Deus como Criador, dia de celebrar a Deus como Redentor, dia de estar na igreja, dia do Senhor. E sobre essa característica do sábado como sinal de Deus, isso ainda se enfatiza mais no livro de Apocalipse. Aí você pode até perguntar, pastor, por que no Novo Testamento, se isso é tão importante, não existem tantas declarações sobre o sábado? Boa pergunta. Era uma prática comum no povo judeu. Jesus vai ficar chovendo no molhado, fazendo coisas que eles já faziam, falando sobre coisas que já era uma prática comum. No Novo Testamento também não existe tantas declarações sobre dízimo, e nem por isso o dízimo foi abolido. Está aí em evidência, sendo praticado pelos fiéis do Senhor, e não temos tantas declarações no Novo Testamento, porque já era uma prática comum do povo. Vai ficar chovendo no molhado, falando sobre o que já é uma realidade do cotidiano? No livro do Apocalipse, temos uma visão no capítulo 7 e temos uma visão no capítulo 14. Na visão do capítulo 7, aparecem os 144 mil, tendo o sinal de Deus na sua testa. Lá no capítulo 14, aparecem de novo os 144 mil, tendo o nome de Deus na testa. Nome de Deus, sinal de Deus. Capítulo 7, capítulo 14. No capítulo 7, o sinal de Deus. No capítulo 14, o nome de Deus. Nome e sinal, a mesma coisa. Nome indica caráter. Neste tempo em que o Apocalipse foi escrito, existia uma prática dos imperadores e dos reis colocarem o selo para dar validade a determinado documento, para outorgar autoridade para o cumprimento deste documento. O selo era a indicação de que tudo que estava escrito ali deveria ser cumprido. Ali estava o selo do imperador. O selo do imperador tinha que ter três coisas: o nome, a função e a jurisdição. Nome, imperador César Augusto. Função, imperador. Jurisdição, Império Romano. E aí o selo validava o documento. O selo de Deus também tem que ter o seu nome, também tem que ter a sua função, também tem que ter a sua jurisdição, para que possa então registrar quem é o seu povo, quem são os seus filhos. Capítulo 7, selo de Deus nos 144 mil. Capítulo 14, o selo é chamado de nome. O nome é caráter. Os nomes na Bíblia eram colocados segundo o caráter. Por que Jacó se chamava Jacó? Porque o caráter dele era ser enganador. Quando Deus mudava a vida do indivíduo, mudava também o seu nome. Você não mais vai se chamar Jacó. A partir de agora, pela nova realidade, pela nova experiência, pelo teu novo caráter, você vai se chamar Israel. Nome igual a caráter. Quando Deus mudava o caráter, tinha que mudar o nome. Selo, nome, função e jurisdição. Selo igual a nome. Nome igual a caráter. Onde está o caráter de Deus expresso na sua lei? E onde na lei de Deus tem o nome de Deus, a função de Deus e a jurisdição de Deus? No quarto mandamento, Senhor teu Deus, Criador dos céus e da terra. Essa é a sua jurisdição. A função
Criador, nome Senhor Deus, jurisdição, céus, terra e mar e tudo que nele há, está em todo lugar, em toda parte, é onipresente, manda em tudo, tudo está sob o controle das suas mãos. Sábado, sinal de Deus. Espera aí, pastor. Minha cabeça está complicada, porque Colossenses capítulo 2, no verso 16, diz que ninguém vos julgue por lua nova, por festas ou por sábados. Opa, boa pergunta. Estes sábados são os sábados cerimoniais. O que é isso, pastor? Sábados, existiu o sábado dos 10 mandamentos e o sábado cerimonial? Exatamente. Por exemplo, existia um santuário na terra, réplica de um santuário celestial. E quando Deus mandou que Moisés construísse o santuário, em Êxodo capítulo 25, verso 8, ele disse: Moisés, me faça um santuário semelhante ao modelo que eu estou te mostrando no céu. E o santuário, o indivíduo vinha nas partes do santuário, a saber, no pátio, oferecia o cordeiro em sacrifício, os seus pecados então eram perdoados mediante o sacrifício do cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo. O sacerdote apanhava o sangue do cordeiro e expiava este sangue, jogava este sangue ali no santuário. Uma vez por ano, devido a este acúmulos de pecados transferidos para o santuário por intermédio do sacrifício do cordeiro, que representava Jesus Cristo, o santuário precisava ser purificado. Este era o dia de juízo, este era um dia muito especial, chamado de dia da expiação. Neste dia, ninguém podia trabalhar, era dia de juízo em Israel, era uma das festas que existia no meio do povo, festa da expiação. Como, semelhante ao sábado, não se trabalhava, nos dias das festas também não se trabalhava. Podia ser uma quinta-feira, podia ser uma sexta-feira, podia ser um domingo. Isto era chamado de festa, isto era chamado de sábado. Não se trabalhava. Óbvio, quando Cristo morre na cruz do Calvário, não mais precisa sacrificar cordeiro. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, não há mais a necessidade do santuário da forma como era no passado. Então, os sábados cerimoniais, estes dias das festas foram encerrados. E é este sábado cerimonial, vinculado à festa da lua nova, que Colossenses está falando no capítulo 2, verso 16. O sábado moral não foi abolido, mas o sábado da lei cerimonial, esse sim foi cravado na cruz do Calvário, porque o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, não havendo mais necessidade daquelas cerimônias do passado. O sábado ainda é válido. O sábado é o selo de Deus, o sinal que indica o seu povo, os seus adoradores, que o reconhecem como Criador, que o reconhecem como Redentor, porque lá no sábado está o nome de Deus, a função de Deus, a jurisdição de Deus e sua autoridade sobre toda a terra. Como posso eu jogar isso na lata do lixo? Não, pastor. Ele disse no Novo Testamento que agora só tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E este é o cumprimento da lei, o amor. Certo? Claro que sim. Porque se eu amo a Deus, os primeiros 4 mandamentos que fazem referência a Ele, uma vez que eu amo, eu vou obedecer. Então, quais são os primeiros 4 mandamentos? Os 4 mandamentos? O que fala exatamente de não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagem de escultura, lembrar do dia de sábado para o santificar, enfim, eu amo a Deus, o cumprimento da lei é o amor, e eu vou guardar os 4 primeiros mandamentos, porque eles fazem referência a Deus, e se eu amo a Deus, a consequência natural é que eu vou ser obediente a Ele. Os 6 restantes mandamentos fazem referência ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, é diretamente no meu relacionamento interpessoal com o meu irmão que está me cercando, com o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, então terei poder dado por Deus para que possa viver uma vida de obediência. Pastor, o que é isso? Salvação pela lei? Não! Você não guarda mandamentos para ser salvo. Jesus te salvou e agora você vai viver uma vida de salvo. Ou afinal de contas, Jesus me salvou para continuar matando, para continuar mentindo, para continuar roubando, para ficar me prostituindo? Jesus me salvou para uma nova vida. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Então agora eu sou uma nova criatura. E a nova criatura, guiada pelo Espírito Santo, começa a praticar as obras ensinadas por Jesus. Porque ele declarou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Agora não são 9 os mandamentos. Porque se ainda é válido não matar, não roubar, não adulterar,
por minha conveniência, eu digo que não é válido mais guardar o sábado? Então, se o sábado foi abolido, se a lei moral não tem mais função, pode matar, pode roubar, pode adulterar, porque afinal de contas eu estaria jogando na lata do lixo a declaração de Tiago, capítulo 2, verso 10, porque todo que guarda a lei e tropeça em sua ponto se torna culpado de todos. É válido o sábado. Mas pastor, para que você está falando isso para a igreja adventista que já guarda o sábado? Agora eu vou te dizer por que eu estou falando isso. Porque nós temos um costume bacana de pegar esse texto célebre de Jesus, é lícito fazer bem nos sábados. Está vendo, pastor? Jesus curava no sábado. Então, se eu fizer o bem no sábado, eu posso então trabalhar dentro de um contexto de fazer o bem. Por exemplo, eu trabalho num hospital, pastor. É lícito fazer bem aos sábados. Jesus curava no sábado e eu vou para o hospital para curar as pessoas. Tudo bem? Mas você precisa se lembrar de algumas coisas. Número 1. Jesus, conforme o seu costume, Lucas 4,16, segundo o seu costume, ele estava nos sábados na sinagoga, não estava nos hospitais. Na sinagoga. No percurso à sinagoga, algumas emergências aconteciam. Alguém se acidentava, alguém se apresentava como endemoniado, alguém se apresentava como um paralítico. Ele não ia deixar de curar o indivíduo, mas ele não foi lá para o hospital, dar plantão, venham aqui. Ele foi para a sinagoga, ele foi para a igreja. Ué, pastor, então é errado trabalhar no hospital no dia de sábado? Existem 2 tipos de hospitais. 2 tipos. Aliás, 3 tipos. O hospital adventista, o hospital de adventista e o hospital comum. O hospital adventista é a extensão da igreja, orientada por sua profetisa, revelado por Deus. O hospital adventista é a igreja. E quando você vai num sábado a um hospital adventista, lá tem escola sabatina, lá tem culto divino, lá tem os médicos trabalhando para que os pacientes sejam conduzidos para assistir este culto. Lá tem um pastor para dar assistência. Isso é o hospital adventista. Então, o hospital adventista é a igreja. Você está indo à igreja, Lucas 4,16, segundo o costume de Jesus. Agora, o que acontece? Como pretexto para trabalharmos, como pretexto para continuar as nossas atividades, tudo que se relaciona ao hospital, então agora virou bengala para o indivíduo justificar a sua prática de transgressão do sábado. Não, pastor, eu sou pedreiro, mas eu vou lá virar um concreto no hospital. Não, pastor, eu sou porteiro, mas eu vou lá trabalhar no hospital. Se for hospital adventista, você tem um conceito de que ali vai ser feito o culto, de que você não vai estar ali todo sábado, você vai cumprir uma escala, porque a igreja quer que você esteja no sábado na igreja. E quando você vai ao hospital, você vai uma vez, no máximo 2 vezes por mês, mas você vai lá para a extensão da igreja, porque o hospital, segundo o Espírito de Profecia, é a igreja. Outros hospitais não são. Pastor, o senhor está sendo duro demais. Vai brigar com Deus. Vai brigar com Deus. Vai lutar com Ele. Não vem brigar com... Essa é a lei dele, o sábado é dele, a igreja é dele. Ele é que decide, ele é que expõe. Não está satisfeito? Às vezes não queremos nos subjugar à orientação divina, porque queremos lutar pelo nosso próprio conforto. A grande verdade é que não somos tão convertidos como deveríamos, porque se fôssemos convertidos de verdade, se o Senhor fala, eu não questiono. Eu simplesmente digo, se é assim que tu queres, Senhor, é assim que eu vou agir. Mas nós não somos convertidos. Nós queremos acomodar a lei de Deus à nossa realidade, em vez de nós nos submetermos a ela. É Deus que pediu. A minha obrigação é falar, você faz o que você quiser, mas não usa a bengala para justificar a sua transgressão, como tendo a sua consciência. Não, pastor, eu pego o dinheiro que tenho e devolvo. Eu pego o dinheiro que tenho e dou. Deus não te pediu isso. Deus nunca te pediu isso. Deus é muito claro. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou médicos não precisam guardar a lei de Deus. Só existe um indivíduo que pode trabalhar
com um vínculo de autorização divina, são os sacerdotes. E a Bíblia é clara, agora não vem brigar comigo, foi a Bíblia que falou. Briga com Deus, se acerta com Ele. Porque se você estiver transgredindo, você não está transgredindo para mim. Se você estiver guardando, você não está guardando para mim. Tudo o que você faz diz respeito a você e Deus. É com Ele que você tem que se acertar. Mas os fariseus estavam transformando o sábado num tremendo fardo. Estavam transformando o sábado num problema, a bênção em maldição. E aí, por guardarem mal o sábado, agora o mundo abraça dizendo, está vendo? Jesus aboliu o sábado. Não aboliu o sábado continua sendo a bênção e ele foi feito por causa do homem, um presente de Deus para a humanidade. Você trabalha o dia inteiro, todos os dias da semana. O sábado é o dia do refrigério para a sua alma na presença do Senhor. É o dia de você estar passando. Lembra quando você namorava e você gostava muito de jogar futebol e sábado à noite a galera falava assim, gente, vamos jogar futebol, vamos jogar futebol. E você apaixonado dizia, olha, eu não vou que eu marquei um encontro com a minha menina. Sábado à noite eu não jogo mais futebol porque é dia de namorar. E você não trocava a bola porque era dia de estar com a pessoa que você ama. Não dá para trocar o sábado por nada, sabe por quê? Porque é o dia inteiro para se estar com a pessoa que você ama. E se você não tem dedicado desta forma, desta maneira, comece a questionar um pouco o seu amor e o nível de relacionamento que você anda tendo com o Criador, que você anda tendo com o Redentor, símbolo da criação, símbolo da redenção. E no sábado, Jesus então ali se aproxima deste homem e o homem diz, Senhor, eu não tenho ninguém. Uma multidão o cercava e ainda assim ele se sentia só. Senhor, eu não tenho ninguém. E olha só, ele começa a resgatar as suas tragédias do passado. Querido, todas as vezes quando eu vou tentar me levantar, me erguer, reunir as minhas forças e caminhar em direção ao tanque, para que eu me jogue lá e eu possa ser curado, eu possa ser restabelecido dessa praga que há 38 anos me persegue, sempre vai alguém antes de mim. O passado está fixado na sua mente. Ele não consegue se ver livre do passado. A coleção de tragédias arquivadas na sua memória fazem com que cada vez mais ele se desespere. Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Olha, toda vez que eu vou me levantar, toda vez que eu vou... Passado o atormentando, sucessivos fracassos do passado não lhe deixam ser felizes no presente, não lhe deixam ter paz. Amigo, estou falando para alguém nesse momento que está tão traumatizado com o passado que não consegue viver o presente com felicidade. O passado te atormenta, os teus fracassos constantemente vêm à tona, os teus fracassos constantemente são relembrados pelo inimigo e ele faz questão de exibi-los diante de você. Está vendo, fracassado? Está vendo, teu casamento já fracassou? Está vendo, você fracassou quando teu filho mais precisava de você? Está vendo o teu fracasso no passado, teus traumas, teus problemas? E você não consegue ter paz no presente, porque o passado para você é angustiante. Senhor, toda vez que eu vou, igual aquela outra vez, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Para! Você quer ser curado? Mas você quer ser curado? Jesus não está perguntando agora qual é o teu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, eu não me perdoo. O fato de você não se perdoar não significa que Deus não perdoe você. Para de apanhar as tuas limitações e jogar como se elas fossem de Deus. Você tem dificuldade de perdoar, então Deus tem dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de amar, então Deus tem dificuldade de amar. Você tem dificuldade de caminhar a segunda milha, então Deus tem dificuldade de caminhar a segunda milha. Deus não funciona como nós. Ele está acima de nós. E graças a Deus que Ele não funciona como nós, sabe por quê? Nós somos delicados demais, irmãos. Qualquer coisa magoa a gente.
Estou magoado, pastor, você falou, me ofendeu. Ah, pastor, esse negócio que você falou do sábado, estou ofendido, pastor, estou magoado. Nem vou vir amanhã. O senhor foi muito duro, pastor. Estou chateado com você. Não fala essas coisas na minha igreja. Está magoado? Está ferido? Ô dó. Às vezes a gente gosta de vir na igreja para ouvir o que a gente gosta, não o que a gente precisa. E se eu falo só o que você gosta, você vai bater palma para mim. Mas se eu falo o que você precisa e o que eu preciso, vou dormir tranquilo, mesmo que não vive em paz contigo, mas eu não sacrifiquei a verdade no altar da paz. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Esse negócio de ser sensível demais, eu aprendi uma lição com um colega. E um colega um dia me disse, pastor, os sensíveis não vão para o céu. Ah, é? Por quê? Porque tudo que me falam me magoa. Tudo que me falam eu fico revoltado. Tudo que me falam meu coração fica chateado, não venho mais à igreja. Amigo, se te fala alguma coisa e acabou a tua fé, o que vai ser de você quando o mundo desabar? O que vai ser de você quando as pragas caírem? O que vai ser de você quando a perseguição começar? Se a tua fé se deteriora e acaba porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, me desculpa, você pode ter o que você quiser, mas fé você não tem não. Crente sensível, magoadinho. E ele me disse mais assim, o meu amigo, pastor, crente tem que ter pele de rinoceronte. Não é insensível com a realidade do mundo. Não é insensível com o drama do pecado ou a necessidade das pessoas. Mas temos que ser insensíveis quanto aos ataques que nos fazem. E eles são todos os dias. Inclusive de Satanás. Crente tem que ter casca grossa, amigão. Rinoceronte. Jacaré vem, morde e quebra os dentes. Que Deus nos faça indivíduos com uma pele mais resistente. Porque o que acontece é que todo crente que é mordidinho pelas circunstâncias quer logo abandonar o evangelho, vai mudar de igreja, estou chateado com o pastor falou uma verdade para mim, eu estou magoado. Vai se perder, meu irmão. Porque se você não aguenta as nossas dificuldades de relacionamento particulares aqui, porque somos humanos, o que vai ser de você quando o mundo desabar no momento previsto pelo livro do Apocalipse? O homem ali é levantado. Levanta, toma o teu leito e anda. A ordem de Jesus para você neste momento é que você se erga, esqueça o teu passado e vamos começar uma realidade nova ao lado de Jesus a partir de agora. Eu vou curar você. E aí eu retorno para encerrar aquele assunto da cura. Viemos aqui por interesse, eu vim aqui para ser curado. Estamos no lugar da misericórdia, o Senhor tem misericórdia de nós. Você quer ser curado? Quero, pastor. Outro parêntese precisa ser aberto. Cura não é atestado de verdade. Ah, Jesus está aqui porque eu fui curado. Jesus está essa igreja, é a igreja verdadeira, porque eu entrei mancando e estou saindo pulando, eu entrei mudo e estou saindo cantando, eu entrei endemoniado e estou liberto. Essa igreja é a verdade. Quem foi que falou que pelo fato de haver uma cura é sinônimo da verdade? Aqui, ó. Hoje em dia você vai num centro de macumba, você é curado. Hoje em dia tem gente que está sendo curado por cristais. Hoje em dia que tem gente sendo curada aí por correntes que se fazem aí de todo tipo. Hoje em dia tem cura de tudo quanto é jeito, até o diabo cura. Tem gente que, pastor, o diabo não cura não, ele só muda a doença de lugar. Tudo bem. Mas em todo canto do mundo hoje tem cura, tem restauração, tem milagre. Agora isso é atestado de verdade, porque se o diabo cura, então o diabo está com a verdade. Vamos seguir ao diabo porque ele cura. Ei, se você quiser só ser curado,
Você pode ir a qualquer lugar desse que eu falei. Pode ir, vai embora. Agora, se você quer restauração e salvação, consoante a verdade da palavra de Deus e verdade recebida com compromisso, é aqui. É aqui. Agora, tanque de Betesda, tem um monte espalhado por aí, que cura, que cura e que cura, mas a verdade da palavra de Deus não está vinculado só à cura, porque tem muita gente que quer ser curado e não consegue. Exemplo, apóstolo São Paulo: Senhor, restabelece-me. Paulo, a minha graça te basta. Lá na fornalha de fogo ardente, os 3 jovens sendo jogados lá dentro, um anjo do lado, e antes de serem jogados lá dentro, eles disseram para o rei: ó rei, se Deus quiser, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós vamos queimar, mas vamos queimar fiéis ao Senhor. Aí você quer ser fiel só se tiver cura? Se a fornalha queimar, amigão, você tem que ser fiel do mesmo jeito. Se teu câncer nunca tiver cura, ainda assim você tem que ser fiel ao Senhor. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Quer ele cure, quer ele não cure, a graça dele nos basta. Fica correndo aí atrás de cura, de milagre, correndo. Corra atrás de Jesus. Se ele quiser curar você, ele vai curar. Se ele não quiser, ainda assim você deve servi-lo, porque esse é o dever de todo homem por amor a ele. É o que devemos fazer e como devemos agir. Há um tempo atrás eu passei a viver um drama de saúde na minha vida, de enfermidade, melhor dizendo. Eu estava aí com meus 25 anos de idade, uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu estava fazendo Santa Ceia na igreja onde eu era pastor, e no horário da Santa Ceia eu desmaiei. Com as bandejas assim, os irmãos me socorreram, me puseram deitado assim no primeiro banco da igreja. Verificaram a minha pressão toda descontrolada, toda desregrada. E a irmã da igreja falou assim: pastor, o que está acontecendo com você? Eu estava trabalhando feito louco, estressado, saía de manhã, voltava 11h pouca da noite, visita o dia inteiro, 2 conferências acontecendo ao mesmo tempo, em 2 lugares diferentes. Trabalhava feito louco, não me cuidava, não fazia exercício, não me alimentava direito, tudo errado. Fui procurar um médico, amigo meu lá no Rio de Janeiro. Fiz o casamento dele. Me assentei perto dele e ele começou a conversar comigo. O que está vendo, pastor? Irmão, está fácil não. Pastor, você é tão jovem. Qual o seu peso? E eu disse para ele: aproximadamente 15 quilos acima do peso. Pastor, o senhor está fazendo exercício físico? Não. Pastor, que barriga é essa, pastor? Sua alimentação, pastor, o que o senhor está comendo? Estou comendo boi e palitando dente com chifre. Pastor, o senhor está bebendo bastante água? Não. O que o senhor bebe? Só Coca-Cola. O senhor está fazendo aqui, pastor? Eu quero ser curado. Ah, o senhor quer ser curado, pastor? Meu amigo, olha só se eu fosse magoadinho. Meu amigo, fiz o casamento dele. Pastor, o senhor tem que morrer. O que é isso, rapaz? O senhor é uma vergonha para a igreja. Porque o senhor, como pastor, conhecendo o que o senhor conhece, não praticar nada e viver nessa sua vida que o senhor está vivendo, o senhor não está glorificando o nome de Deus, está dando um mau testemunho para a igreja. O senhor é uma vergonha para essa igreja, pastor. Se o senhor morrer, não vai fazer falta. Aí eu, valeu, amigo. Estou magoado com você. Quero mais te ver. É claro que ele podia ser um pouquinho mais suave. Era um crocodilo com os dentes muito fortes. Quase furou a coraça do rinoceronte aqui. Pastor, muda de vida. Eu, tá bom, querido.
Tá bom. Eu saí dali, irmãos. E a primeira oportunidade que eu tive, eu me ajoelhei. E disse, Senhor, me perdoa. É incoerente demais eu querer o milagre da cura, sendo que eu estou me matando. Me perdoa. Semana seguinte, matriculei na academia. Comecei a correr, comecei a malhar, virei vegetariano, água todo dia, nunca mais refrigerante. E sabe qual era o detalhe? Eu estava tendo enxaqueca 3 vezes por semana. Cada crise durava 2 dias. Dos 7 dias, 6 dias com enxaqueca, tendo que me trancar dentro de um quarto escuro para não ver a luz, que me causava uma dor insuportável. Nenhum barulho, tudo me incomodava. Aos 25 anos de idade, minha vida estava acabando, irmãos. Fazem 10 anos que eu não sei o que é ter enxaqueca. Fazem 10 anos que eu não sei o que é comer carne e nem beber refrigerante. Fazem 10 anos que eu perdi mais de 13 quilos para a honra e glória de Jesus. Jesus tem poder para curar. Claro que tem. Mas ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Eu vou curar você, mas você tem que tomar o seu leito. Tem que se levantar. E o compromisso que eu tenho contigo agora é o seguinte, esqueça o passado. É bola para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É daqui por diante. Erga-se de onde você está. Para de ficar disputando aí quem vai chegar primeiro no tanque. Eu não estou promovendo essa corrida dos inválidos. Eu não estou promovendo essa disputa na igreja. Eu não estou promovendo essa concorrência. Eu não estou promovendo esta vida mesquinha. Eu não sou responsável por isso. Abandona essa tua superstição. Venha me honrar com a tua vida. Venha me honrar com as tuas atitudes, com a tua decisão. Levanta daí de onde você está. Jesus disse para o paralítico. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém. Você tem a mim. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Levanta. Levanta. Toma o teu leito e anda. Só que você tem que levantar. Tem que tomar algumas decisões na sua vida. Quero a cura, quero a cura. Queira Jesus. Se a cura vier, amém. Se não vier, morra fiel a Ele. Porque um dia Ele vai te ressuscitar. Mas se levanta. Eu vou abençoar você neste momento, diz o Senhor. Mas pastor, eu estou assim há 38 anos. Tal qual estás, venha a mim. Mas pastor, eu estou fumando. Pastor, eu estou bebendo. Pastor, eu estou afundado na pornografia. Pastor, meu casamento está tal qual você está. Levanta. Vem. Vem que eu vou abençoar você. A Sonete vai cantar neste momento desta nossa oração. Tal qual estou, eu venho a ti. O Senhor te espera. Erga-se de onde você está, neste momento. Levanta e vem, do jeito que você está, para o Senhor transformar a tua vida, em nome de Jesus. Levanta e vem. Querido Deus, Paizinho querido, nós já chegamos ao Senhor agora, porque na verdade o Senhor se aproximou de nós primeiro. Nós te amamos agora porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, aqui estamos diante da tua presença, suplicando tua misericórdia. E te pedimos que teu Espírito seja derramado, porque não queremos transformar este lugar numa casa de disputa, numa casa de competição, numa casa de injustiça, mas numa casa onde nós te adoramos todos os dias e também no sábado como Criador e como Redentor. Queremos que esta casa, a casa do nosso coração, seja um pedacinho do céu aqui nesta terra. Erga-nos nesta noite para a glória do teu nome. Se vamos ser curados das nossas enfermidades, tu o sabes.
Mas queremos te dizer que a tua graça nos basta nesta noite. Tua graça nos basta nesta noite. Porque mais do que querer e desejar a cura física, o nosso interesse em estarmos aqui, já que somos interesseiros, é verdade. Nosso interesse agora é só estar perto do Senhor. É só te ver voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória para vivermos contigo por toda a eternidade. Toma-nos nas tuas mãos e não só nos erga, mas nos sustente em pé pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus.